Você estava falando desse prolongamento da guerra, né? Chega aí num simbólico 100 dias. Eu queria que você fizesse uma comparação com a guerra na Síria, né? Começou ali em 2011, na Primavera Árabe, se estendeu muito, mas não ganhou tanta repercussão como a guerra na Ucrânia ganhou desde o início, né? Agora as notícias não estão mais pipocando como estava no início, mas a repercussão foi muito grande desde 24 de fevereiro. E pode se prolongar aí, você acredita que pode se prolongar assim como a guerra na Síria? As motivações são completamente diferentes, porém eu queria que fizesse uma comparação em relação a essas duas guerras e o porquê que não se dá tanta repercussão quanto essa guerra da Ucrânia, e em relação aos refugiados também, foram bem mais acolhidos ali na Europa, os refugiados ucranianos, e o número de refugiados também que já passou ali de 10 milhões da Ucrânia. Eu queria entender essa comparação dessas duas guerras. Bom, primeiro, é bom realmente se lembrar que a gente está falando da Síria, país que está caminhando aí para 12 anos de guerra civil, possivelmente entre 600 e 700 mil mortos, ou seja, um número gigantesco, mas, entre aspas, diluídos em praticamente 12 anos. Ela recebeu muita atenção, principalmente da mídia ocidental, mídia europeia, logo no início, quando causou essa onda muito grande de refugiados, mas foi uma onda que foi sendo espaçada ao longo de praticamente 3, 4 anos, né, de conflitos. Gerou uma tensão muito grande, e por que entre os próprios países europeus e entre os europeus e um grande aliado da OTAN, que é a Turquia. E por isso mesmo você tem aí essa atenção da mídia ocidental muito grande para esse conflito. Por quê? Porque nesse momento é que você tinha ali o Estado Islâmico agindo, tomando uma boa parte do território iraquiano, do território sírio, patrocinando atentados terroristas na Europa, principalmente aqueles dois grandes na França e na Bélgica. São pessoas não só da Síria, os 6 refugiados, mas de praticamente todo o norte da África. Não podemos esquecer que a Líbia também está em guerra civil até hoje. Praticamente você tem 3 governos regionais ali na Líbia, o que também causou uma onda de refugiados muito grandes. A ilha de Lampedusa, da Itália, mais próxima ali do litoral líbio, se tornou num grande centro, né, de contenção desses refugiados. Então isso gerou essa tensão interna entre os estados europeus. Vamos lá, principalmente porque aí temos que dar, né, pingo aos is. São não brancos e não cristãos, muçulmanos. Esse grande receio de que haveria um aumento gigantesco de muçulmanos na Europa, principalmente na França, o que alteraria a composição dessa sociedade. Então, esses europeus viram essa entrada de refugiados não europeus, não cristãos, como uma ameaça aos valores europeus, aos valores das suas sociedades. Por que eu estou falando isso? Porque aí você entende por que receberam tão bem, pelo menos até agora, e eu arrisco dizer, por um bom tempo, a chegada dos refugiados ucranianos. Antes de mais nada, europeus, brancos, cristãos, com uma formação profissional, intelectual, na média, mais alta do que esses refugiados, o que ajuda numa composição da mão de obra dos países europeus, que vem num declínio, né, já de décadas, da sua mão de obra trabalhadora. Portanto, ajudam a recompor essa força trabalhadora e, portanto, equilibrar as contas dos governos, principalmente no que se refere à seguridade social. Então, são essas diferenças que realmente chamaram a atenção dessa diferença. Agora, o pano de fundo também, que a gente não pode esquecer, é que há uma percepção de que a Rússia não atacou somente a Ucrânia, a Rússia atacou a Europa. E que há, principalmente ali nos países da Europa Central, do Leste, que fizeram parte do bloco soviético, ou mesmo da União Soviética, como Estônia, Letônia e Lituânia, de que o grande receio é que eles sejam os próximos. Então, eles enxergam nos ucranianos
uma ameaça a eles mesmos. E tem razão de ser, porque a gente não pode esquecer que todo esse processo começou em 2008, quando Putin invadiu a Geórgia e derrotou a Geórgia em questão de dias. Então, sim, há uma diferença muito grande no tratamento que os europeus deram aos refugiados sírios, africanos e agora aos ucranianos.